Pessoal, venho com a resolução do segundo exercício de aprendizagem sobre o plano cartesiano. Esse exercício foi passado para vocês na semana retrasada, certo? Que era para vocês mandar para mim. E essa semana que passou agora eu não tive como mandar essa resolução desse exercício porque eu estava envolvido com um aulão para o ensino médio. Então eu estou vindo com esse vídeo para resolver as 4 questões que eu mandei para vocês sobre plano cartesiano. Então vamos lá. Então na primeira questão ele fala o seguinte: localize no plano cartesiano os pontos indicados. Que pontos são esses? Os pontos são esses aqui. Ponto A, que é 2 e 7. Ponto B, 6 e 2. Ponto C, 4 e menos 3. Ponto D, menos 4 e menos 8. Ponto E, menos 2 e 6. Ponto F, menos 2 e menos 7. Ponto G, menos 1 e 4. Ponto H, 0 e 4. Ponto I, 5 e 0. E ponto J, menos 3 e 0. Então, eu já sei que o plano cartesiano ele tem duas retas. Tem a reta do x, que é também chamada de reta das abscissas, e tem a reta do y, que é também chamada de reta das ordenadas. Tá ok? Então, na reta do x, eu tenho do lado direito os números positivos de x. E no lado esquerdo, na reta do x, eu tenho os números negativos de x. Na reta do y, eu tenho os números positivos para cima. E os números negativos na reta do y estão abaixo, certo? Eu também sei que isso foi dito, que o pazinho de cada ponto é chamado de coordenadas. Então aqui eu tenho a coordenada do ponto A, aqui eu tenho a coordenada do ponto B, coordenada do ponto C e assim sucessivamente. E essas coordenadas eu já sei que a primeira coordenada é o x e a segunda coordenada é o y. Então, se eu já sei que o primeiro número é o x, eu coloco aqui em cima que é para facilitar. O 2 é x, 7 é y. Mesma coisa aqui, ó, no pontinho B, as coordenadas 6 e 2. Primeiro é x, segundo é y. No ponto C, a coordenada 4 e menos 3. Primeiro é x, segundo é y. Você fazendo dessa maneira, você não erra na hora de preencher seu gráfico. No ponto D, as coordenadas menos 4 é x, menos 8 é y. No ponto E, as coordenadas menos 2 é x e 6 é y. No ponto F, as coordenadas menos 2 é x e menos 7 é y. No ponto G, as coordenadas menos 1 é x e 4 é y. No ponto H, as coordenadas 0 é x e 4 é y. No ponto I, as coordenadas 5 é x e 0 é y. E no ponto J, as coordenadas menos 3 é x e 0 é y. Sabendo disso, eu venho para o meu gráfico, que é o plano cartesiano, e vou localizar esses pontos aí. Então, bora localizar primeiro o ponto A. Então, o ponto A eu já sei que 2 é x e 7 é y. Então, o 2 é positivo, ó. Tá com um sinalzinho de mais aqui. Eu vou procurar na reta do x, ó. Na reta do x, ó, o 2 onde está aqui. E o 7 é y. O 7 também é positivo. Eu vou procurar na reta do y o 7 positivo, onde ele está aqui. Então, se é 2 e 7, eu vou marcar aqui, boto uma bolinha. Esse é o ponto A. Ponto A é 2 e 7. Isso é o pontinho A. O ponto B, eu já estou vendo que o ponto B aqui, o x é 6 e o y é 2. Então, 6 positivo e 2 positivo. Então, se o x é 6, vou procurar na reta do x. Olha o 6 onde está aqui. E o y é 2. Vou procurar na retinha do y o 2 positivo, onde está aqui. Então, 6 com 2. Coloquei aqui, esse é o ponto B. 6 e 2. Escrevi aqui do lado. O ponto C, o x é 4 e o y é menos 3. O x é 4, ó, na reta do x, positivo. E o y é menos 3.
Na reta do y, agora os números negativos, ó, menos 3, onde ele está aqui. Então, eu vou colocar 4, que é o x, e menos 3, que é o y. Então, 4 com menos 3. Coloquei o pontinho aqui. Esse é o ponto C. 4 e menos 3. Bora para o ponto D. O ponto D eu já estou vendo que o x é menos 4 e o y é menos 8. Então, se o x é menos 4, vou procurar na reta do x. Ó, o menos 4 onde está aqui. E o y é menos 8. Bora procurar na reta do y, menos 8. Ó, aqui embaixo, ó, onde está menos 8 aqui. Então, o x é menos 4 e o y é menos 8. Esse é o pontinho D. Vou colocar aqui. Menos 4 e menos 8. Bora para o ponto E. O ponto E, eu estou vendo que o x é menos 2 e o y é 6, 6 positivo. Então, se o x é menos 2, eu vou procurar na reta do x o menos 2. Onde está aqui o menos 2? E o y é 6. Ó. O y é 6. Então, 6 positivo. Onde está aqui? Na retinha do y. Então, menos 2 com 6. Esse é o pontinho E. Menos 2 e 6. Ponto E. O ponto F, eu estou vendo que o x é menos 2. X é menos 2, onde está aqui. E o y é menos 7. Menos 7 onde ele está aqui, na retinha do y. Então, menos 2, que é x, com menos 7, que é y. Esse é o pontinho F. Vou colocar aqui na frente. Ponto F, que é o menos 2 e menos 7. Ponto F. Bora para o ponto G. O ponto G eu estou vendo que o x é menos 1. X é menos 1. Onde está aqui? Ó, na reta do x, menos 1. E o y é quanto? 4. Na reta do y, 4 positivo. Onde está aqui? Então, menos 1 e 4. Esse é o pontinho, vou botar aqui, pontinho G, menos 1 e 4. Bora para o ponto H. O ponto H, o x é 0. Onde está o 0 aqui? Ó? É a origem de tudo, onde tudo está começando, 0. E o y é quanto? 4. 4 positivo, então 4 é aqui. Então o pontinho vem para cá. Esse é o ponto H. Vou botar aqui, ó. O ponto H é 0, que é x, e 4, que é y. O ponto I, o x é 5. 5 positivo. Onde está aqui, ó, na reta do x, o 5 está aqui positivo. E o y é 0. O 0 do y também é aqui. Então, se é 5 e 0, o pontinho é no número. Então, aqui no 5, eu vou colocar o pontinho. Esse é o ponto I. 5 e 0. E por último, o ponto J. O ponto J é menos 3, que é x, na reta do x, ó, onde está o menos 3 aqui, e o 0, que é y, está aqui. Então aqui eu vou colocar a bolinha no número, menos 3, e aqui é o pontinho J, menos 3 e 0. Então essa primeira questão, pessoal, era só para você localizar os pontos. Então foi localizado todos os pontos aí, certo? Bora para a questão número 2. A questão número 2, ele fala o seguinte, que é para você localizar no plano cartesiano, que é o plano esse daqui, os pontos A, que tem as coordenadas 6 e menos 2, o ponto B, que tem as coordenadas menos 1 e menos 2, e o ponto C, que tem as coordenadas menos 2 e 4. Depois, ligue os pontos encontrados. Olha que já aumentou. Na primeira questão, a gente só localizou os pontos. Agora, a gente vai localizar os pontos e ligar esses pontos encontrados. Então, ele quer o ponto A, o ponto B e o ponto C, que tem essas coordenadas. Eu já sei que a primeira coordenada é x, a segunda é y. Eu coloco em cima porque eu não erro. No ponto B, a primeira é x, segunda é y. No ponto C, primeira é x, segunda é y. Então, no ponto A, tem as coordenadas 6 e menos 2. Então, 6 eu sei que é o x. Então, na reta do x, tá aqui, ó, retinha do x, eu vou procurar o número 6 positivo. Ó, o número 6 positivo onde tá aqui, ó, 6 positivo.
E o y é menos 2. Na reta do y, eu vou procurar o menos 2 negativo, onde ele está aqui, o menos 2. Aí eu vou ligar 6 com menos 2. O pontinho vai ficar aqui. Esse é o ponto A. 6 com menos 2. Localizei o ponto A. O ponto B, eu sei que o x é menos 1. Eu vou procurar na reta do x o menos 1, onde ele está aqui, ó, negativo. E o y é menos 2. Na reta do y, que é aqui essa reta do y, menos 2, onde está aqui. Então eu vou ligar menos 1 com menos 2. Esse vai ser o pontinho B de bola. Menos 1 que é x, menos 2 que é y. E por último, ele deu o ponto C. O ponto C é menos 2 que é x e 4 que é y. Menos 2 é negativo, ó, que é o x. Então vou procurar. Onde está aqui o menos 2 no x? E o 4 que é y, ele é positivo. Onde ele está aqui? Então vou ligar menos 2 com 4. Está aqui. Esse é o pontinho C. Menos 2 e 4. Feito isso, ele falou que depois que você encontrasse os pontos, você ligasse esses pontos. Então, vou ligar esse ponto com esse com esse e esse daqui com esse. Liguei os pontos, que a questão pedia isso. Localize no plano cartesiano esses três pontos, ponto A, ponto B e ponto C, que a gente fez, ponto A, ponto B e ponto C. Depois liga os pontos encontrados. A gente ligou os três pontos. Essa era a questão número 2. Bora para a questão número 3. Na questão número 3, pessoal, ele vem pedindo para você localizar no plano cartesiano esses pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e ponto H. Depois ligue os pontos encontrados e diga qual foi a figura que foi formada. Então veja só, na primeira questão a gente só localizou os pontos. Na segunda questão que a gente terminou de fazer, a gente localizou os pontos e ligou esses pontos. E agora na terceira questão ele quer que você localize os pontos no plano cartesiano, depois ligue esses pontos e diga qual foi a figura que foi formado. Então veja que a gente está aumentando o grau de dificuldade. Então bora lá, bora localizar os pontos. Eu já sei que o ponto A, ponto B, ponto C, D, E, F, G e H tem coordenadas, são duas coordenadas. A primeira é X, a segunda é Y. Eu coloco em cima para ficar melhor quando eu for preencher. Então a primeira no B é X, segunda é Y. No C a primeira é X, segunda é Y. Isso são as coordenadas. No ponto D, primeira é X, segunda é Y. No ponto E, primeira é X, segunda é Y. No ponto F, primeira é X, segunda é Y. No ponto G, primeira é X, segunda é Y. No ponto H, primeira é X, segunda é Y. Então agora a gente vai fazer. Então ele quer que localize primeiro o ponto A. Então o ponto A, eu já sei que X é 3. 3 positivo, ó. Então na reta do X, ó, a reta do X aqui, procura o número 3 positivo, onde está aqui o número 3. E o Y é 0, 0 fica no meio. Então o pontinho, quando eu vou colocar, toda vez eu coloco no número. Então vou colocar aqui no 3. Então esse é o ponto A, que é 3 e 0, certo? 3 do Y e 0 do Y. Ou 3 do X e 0 do Y. Bora para o ponto B de bola. O ponto B de bola, ele tem coordenadas X, que é 1, e Y, que é 1. X, que é 1, positivo, ó, e Y, que é 1, também positivo. Então, são esses dois números. Eu vou colocar aqui e vou dizer que esse aqui é o pontinho B de bola. 1 e 1. 1 de X e 1 de Y. No ponto C, eu sei que o X é 0. Tá aqui o 0, ó, no meio. E o Y é 3 positivo. Então, na reta do Y, eu procuro 3 positivo. Onde está o 3 positivo? Quando tem 0 e 3, os números assim, quando vem com 0, toda vez eu boto o ponto no número. Então, eu vou colocar o pontinho aqui, ó, no 3. Esse é o ponto C, que tem coordenadas 0 e 3. 0 é o X e 3 é o Y. No ponto D, eu estou vendo que o X é menos 1. Então, na reta do X, eu procuro menos 1. Onde está menos 1 aqui? E o Y é 1. 1 está aqui. Então, vou ligar menos 1 com 1. Está
aqui. Esse é o ponto D. O ponto D é menos 1 e 1. Menos 1 de x e 1 de y. No ponto E, eu estou vendo que o x é menos 3. Então, na reta do x, eu procuro o menos 3. Menos 3 está aqui. E o y tem a coordenada 0. Então, se eu tenho aqui, no ponto E, o x menos 3 e o y 0, eu já falei quando vier com o 0, toda vez a bolinha é no número. Então, vai ser aqui no menos 3. Então, aqui vai ser o ponto E. Ponto E tem coordenada menos 3 e 0. Menos 3 é o x e 0 é o y. Bora para o ponto F. Ponto F, eu estou vendo que x é menos 1. X é menos 1, então na reta do x eu procuro menos 1. Encontrei menos 1. E o y também é menos 1. O y também é menos 1, então na reta do y eu procuro menos 1, tá aqui. Então vai ser menos 1 do x com menos 1 do y. Isso aqui vai ser o ponto F. Ponto F é menos 1 com menos 1. Feito isso agora, eu vou procurar, vou localizar o ponto G. O ponto G tem coordenada 0 e menos 3. O 0 é o x. Eu já sei que o 0 está no meio. Não preciso marcar nada aqui. E o y é menos 3. Aí eu vou procurar na reta do y o menos 3. Olha o menos 3 onde está aqui. Então o professor falou, toda vez que tiver um 0 e um número, a bolinha fica, o pontinho que eu vou marcar fica no número. Então aqui vai ser o ponto G. Ponto G, o ponto G é igual a 0 e menos 3. 0 do x e menos 3 do y. Tá aqui, bem marcado. E por último tem o ponto H. O ponto H eu sei que x é 1 e y é menos 1. Então se o x é 1, na reta do x eu procuro 1. Está aqui. E o y também é menos 1. Certo? É 1, mas com o sinalzinho trocado. É menos 1, não é isso? Então, se o x é 1 e o y é menos 1, eu vou procurar menos 1 na reta do y, olhando para cá para baixo. Então, aqui eu vou ligar esse ponto com esse pontinho aqui. Então, aqui é o ponto H, que tem coordenada 1 e menos 1. 1 que é de x e menos 1 que é de y. Feito isso aí, ele fala que é para você ligar os pontos que você encontrou. Então, vou ligar esse com esse, 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 esse com esse e esse com esse. Certo? Então, ligando esses pontos aí, certo? Eu estou ligando aqui só os pontinhos aqui que a gente encontrou. Tá ok? Ele está perguntando qual é a figura que forma. Essa figura que forma é um losango. Você respondia dessa maneira, certo? Estava formando um losango. Então essa era a questão número 3. Bom, pessoal, agora a gente vai para a questão número 4. Então a questão número 4, ele pede o seguinte: localize os pontos no plano cartesiano. Que pontos são esses? Ponto A tem as coordenadas 2 e 1. Ponto B tem uma coordenada 3 e 2. Ponto C tem uma coordenada 4 e 3. Ponto D tem uma coordenada menos 1 e menos 2. E o ponto E tem uma coordenada menos 3 e menos 4. Ele está pedindo para você localizar esses pontos no plano cartesiano. Depois liga os pontos encontrados e diga qual foi a figura que foi formada, certo? Eu já sei que quando eu tenho os pontos com essas duas coordenadas, eu sei que a primeira coordenada é x, aí eu coloco em cima. A segunda é y. Então, o primeiro é x, segundo é y. O primeiro número é x, segundo é y. Primeiro é x, segundo é y. Primeiro é x, segundo é y. Isso são as coordenadas, certo? E a primeira coordenada toda vez é x, e a segunda é y. Então, bora localizar esses pontos no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto que ele dá é o ponto A. Então, veja que no ponto A, o x eu sei que é 2 e o y eu sei que é 1. Todos os dois números positivos. Então, se o x é 2, eu vou procurar na reta do x o 2 positivo. Estou procurando 2 positivo. Olha o 2 aqui, positivo. E o y é 1. O 1 também positivo.
Então, na reta do y, eu vou procurar um positivo. Estou procurando um positivo. Olha ele aqui. Então, eu vou ligar o 2 com 1. Coloco o pontinho aqui e vou colocar aqui do lado que esse é o ponto A. Ponto A é 2 e 1, porque o 2 é x e 1 é y. Bora para o ponto B. O ponto B tem duas coordenadas, 3 e 2. O 3 eu sei que é o x e o 2 eu sei que é o y. Veja que todos os dois também é positivo. Então eu vou procurar o 3 na reta do x, 3 positivo. Então na reta do x estou procurando o 3 positivo. Olha ele aqui. E na reta do y que está aqui, eu vou procurar o 2 positivo. Onde está aqui o 2 positivo? Então eu vou ligar o 3 com 2. Esse é o pontinho B de bola. Vou botar aqui, ó, B de bola. 3 e 2, porque o 3 é x e 2 é y. Bora procurar o ponto C. O ponto C tem duas coordenadas também. As coordenadas é 4 e 3. O 4 eu sei que é o x. E o 3 eu sei que é o y. Então, na reta do x, que está aqui, eu vou procurar o número 4 positivo, onde ele está aqui. E na reta do y, eu vou procurar o 3 positivo. Olha, procurando o 3 positivo, onde ele está aqui. Então, vou ligar 4 com 3. Vou colocar o pontinho aqui. Esse é o ponto C, que tem a coordenada 4 e 3. 4 do x e 3 do y. Depois eu venho procurar o ponto D. O ponto D tem duas coordenadas também. As coordenadas menos 1 e menos 2. O menos 1 é x e o menos 2 é y. Então eu vou procurar o menos 1 na reta do x. Então na reta do x eu vou procurar o menos 1, onde ele está aqui. Depois eu vou procurar o menos 2 na reta do y. Na reta do y eu vou procurar o menos 2. Ó, procurando onde ele está aqui. Então, eu vou ligar menos 1, que é x, com menos 2, que é y. Vou colocar o pontinho aqui. Então, esse é o ponto D, que é menos 1 e menos 2. Menos 1, que é x, e menos 2, que é y. E, por último, eu vou procurar o ponto E. O ponto E é menos 3 e menos 2. São as coordenadas do ponto E. E essas coordenadas, o menos 3 é x e o menos 4 é o y, certo? Então eu vou procurar na reta do x o menos 3. Na reta do x procurando o menos 3. Tá aqui o menos 3. E na reta do y eu procuro o menos 4. Na reta do y eu procuro o menos 4. Tá aqui. Então na reta do x eu procurei o menos 3 e na reta do y eu procurei o menos 4. Então vou ligar aqui menos 3 com menos 4. Esse é o pontinho E. Vou colocar aqui, ponto E, menos 3 e menos 4, porque menos 3 é x e menos 4 é y. Feito isso aí, que ele pediu para você localizar os pontos no plano cartesiano, já localizei o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Ele está pedindo agora para depois você ligar esses pontos encontrados. Então, vou ligar os pontos encontrados. Vou ligar esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Certo? Liguei os pontos. E por último, ele está pedindo para você dizer qual foi a figura que foi formada. A figura que foi formada aqui, pessoal, foi, você coloca assim, uma reta. Não é uma reta? Então foi formada uma reta. Então essas eram as 4 questões, pessoal, relacionado a plano cartesiano que ficou para mim fazer para vocês. Era a resolução do exercício que foi passado na semana passada. Espero que vocês tenham entendido e compreendido isso aí. Quem não fez, tira suas dúvidas fazendo o exercício. E quem fez, olha direitinho para ver se acertou tudo. Um grande abraço para vocês.